Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ler 2 capítulos da primeira carta do apóstolo Pedro e vamos encerrar essa carta hoje. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, Pedro vai escrever falando sobre viver para Deus e sofrer com propósito. Isso aqui é muito interessante, esse capítulo. O verso 1 ao verso 6, ele fala sobre viver para a vontade de Deus. A exortação que Pedro traz aqui na sua carta, no capítulo 4, é uma exortação aos crentes que abandonem os desejos da carne e vivam para Deus. Entenda, eu não vivo a vontade de Deus se eu não rejeitar as obras da carne. Paulo fala sobre isso lá em Gálatas. Ele vai destacar aqui que os descrentes podem zombar, mas terão que prestar conta a Deus. Eu não sei se você já passou por isso, eu acredito que sim. É uma realidade que quase todo crente passa, que são as pessoas que não creem em Deus, não servem em Deus, zombarem pela sua postura de santidade, de compromisso com Deus. Mas Pedro vai nos lembrar que todos nós, aqueles que creem ou aqueles que não creem, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. O verso 7 ao 11, ele fala da prática do amor no tempo presente. O que ele está nos ensinando? Ele fala que o fim está próximo e os crentes devem viver com sobriedade, amor fervoroso, hospitalidade, sem murmurações e usar seus dons para servir uns aos outros, glorificando a Deus. O que Pedro está tentando nos ensinar é, quando você tem essa percepção, e a nossa geração precisa ter essa percepção, porque é a geração mais próxima da volta de Jesus, os sinais estão aí. Quando você percebe todos os sinais da volta de Jesus, quando você percebe todos os sinais que o fim está próximo, isso tem que gerar um temor no nosso coração de a cada dia nos comprometer ainda mais com o Senhor. Ou seja, acabou o tempo da brincadeira. Nós temos que realmente ter uma aliança e um compromisso com o Senhor. O verso 12 ao 19, ele fala sobre sofrer como cristão. O que é sofrer como cristão? Pedro lembra que o sofrimento por causa de Cristo é motivo de alegria. Sofrimento por causa de Cristo. Sofrimento por escolha errada, sofrimento por decisões erradas, sofrimento por ignorância. Não é motivo de alegria. Motivo de alegria é quando eu sofro por causa de Cristo, sofro por causa do Evangelho. Essa foi a mensagem de Jesus lá no Sermão do Monte. Então, quando eu sofro, e o motivo do meu sofrimento é por causa de Cristo, isso tem que gerar alegria no meu coração, pois significa que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Então, entenda, você não vai ser perseguido se o Espírito Santo não estivesse com você. E aí, Pedro fala que nós devemos confiar a nossa alma ao Criador fiel, enquanto fazemos o bem. Então, a perseguição vai vir? Vai. E Jesus disse, olha, muitos vão perseguir vocês por causa do meu nome. Então, toda perseguição que é por causa de Cristo, vale a pena, e é motivo de alegria. Verso 16 do capítulo 4, esse texto para mim é o versículo-chave, ele diz assim, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. Cristão, o que significa cristão? Pequeno Cristo. Quer dizer que nós vamos trilhar o mesmo caminho de Cristo. Ele sofreu, nós também sofreremos, seremos perseguidos, mas se é pelo Evangelho, se é por Cristo, então é motivo de alegria. O capítulo 5, ele fala sobre a submissão e a vigilância do povo de Deus. O verso 1 ao 4, ele traz uma exortação aos líderes da igreja. E essa exortação é muito interessante. Ele fala aos presbíteros e eles são chamados aqui os presbíteros a pastorear o rebanho de Deus com dedicação. Eu gosto muito desse texto, uso muito ele quando eu vou falar com liderança, com pastores. Ele diz, cuide do rebanho de Deus com dedicação, não por ganância, mas de bom ânimo. E ele fala, sendo exemplos para o rebanho. Todo presbítero, todo pastor, ele precisa ser um exemplo para o rebanho. O verso 5 ao verso 7, ele fala sobre humildade e a submissão mútua.
ele fala que todos devem se revestir de humildade, e ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E ele diz que nós somos chamados a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O verso 8 ao 9, ele fala da vigilância contra o diabo. Deixa eu ler o verso 8 e o verso 9 do capítulo 5, verso 8 e o verso 9. Aqui, ó. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pastor, eu pensei que era só eu que estava sofrendo. Não. Outros também estão passando pelo mesmo sofrimento. E verso 10 ao 11, ele fala sobre a promessa da glória eterna. Após o sofrimento, Deus confirmará, fortalecerá e estabelecerá os crentes, chamando-os à sua eterna glória em Cristo. Por que nós nos alegramos quando sofremos em Cristo? Porque a nossa vida não se resume apenas a esse momento. Nós acreditamos na eternidade. Verso 12 ao 14, nós temos as saudações finais de Pedro na sua primeira carta. Ele vai concluir a sua primeira carta com saudações e uma exortação para que os crentes permaneçam firmes na verdadeira graça de Deus. Se ele está apontando uma verdadeira graça de Deus, vamos ver aqui, olha, verso 13. Aquele que está em Babilônia, também eleito, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúde-se uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. O verso 12, que fala da graça, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os a testemunharem que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firme na graça de Deus. Então nós vemos essa saudação deles. Ele fala aqui do beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo Jesus. Paulo usa muito essa expressão, estar em Cristo Jesus, e Pedro também está usando aqui na sua primeira carta. Terminamos a leitura de hoje, 2 capítulos. Amanhã nós vamos dar continuidade, aí nós vamos para a segunda carta do apóstolo Pedro, se Deus permitir. Deus abençoe sua vida, até amanhã.